Hola a todos, sean muy bienvenidos a más un episodio de nuestro del suyo podcast Vamos a Estudiar Espanhol. Pela primeira vez aparecendo em vídeo para vocês nesse podcast, finalmente decidi dar a cara a tapa e aparecer num vídeo para vocês falando sobre a questão do aprendizado, das dificuldades, dos desafios, mas também das superações que ao longo do nosso processo de aprendizado a gente vai conseguindo superar e adquirir mais confiança no idioma que a gente está aprendendo. E aí, para falar sobre esse tema, eu decidi aparecer em vídeo, finalmente, né? Depois de muito tempo desse podcast criado, de o Spotify criar essa oportunidade da gente aparecer em vídeo para vocês, eu decidi criar coragem, dar a cara a tapa e aparecer aqui nessa charla em espanhol, aunque yo no voy a hablar en español en esta charla con ustedes, como generalmente costumo hacerlo. Porém, para falar desse tema, eu acho que falar em português, que é a minha língua materna, vai me trazer um pouco mais de seguridade para a gente poder bater esse papo juntos e aí trocar essas ideias a respeito desses desafios e dessas superações que a gente vai tendo ao longo do nosso processo de aprendizado. Eu admito que quando eu comecei a estudar espanhol, e eu já contei essa história para vocês, que foi em setembro de 2019, Vamos a Estudiar Espanhol nasceu em 2020, em plena pandemia. Eu criei o Vamos a Estudiar Espanhol justamente porque eu queria compartilhar, eu queria ter a troca, mas ao mesmo tempo eu queria ter ali um lugar onde eu pudesse acessar tudo o que eu estava aprendendo, mas que eu não conseguia de alguma forma ter um espaço, um lugar onde eu conseguisse acessá-los. Mas ao mesmo tempo, identificar quando a gente começa um processo e que a gente começa a encontrar a dificuldade, não adianta a gente ver um desafio ou ver um obstáculo ou ver uma dificuldade, não identificar, não parar, fazer aquele, opa, peraí, qual é o desafio maior? É o fato de eu não estar imersa, mas como eu consigo trazer a imersão para dentro da minha casa, para dentro do espaço onde eu resido. Eu fiz um vídeo para o TikTok recentemente, se vocês não nos acompanham nas nossas redes sociais, Vamos a Estudiar Espanhol em todas elas. Eu trouxe de looks, 4 dias que eu fui pro arquivo, pensando nisso enquanto eu estava lá fazendo a digitalização de documentação. Eu falei, nossa, peraí, recentemente eu aprendi como é que se falava arquivo em espanhol, mas e esse cachecol que eu estou utilizando, como é que ele se pronuncia? Como é que se chama em espanhol? E essa meia calça, como é que se chama? E essa saia? E essa blusa? Sabe? E aí eu tive a ideia de fazer esse vídeo, falei, vou fazer um vídeo de looks, tá vendo como a gente consegue, de alguma forma, dentro do nosso cotidiano, se a gente pensar no idioma que a gente está aprendendo, a gente consegue sim imergir no idioma, trazê-lo mais para perto do nosso cotidiano, quando a gente levanta, vai escovar o dente, pensei, como é que é escovar o dente em espanhol? Levantei da minha cama. Como é que é levantar, já que o horário é tão cedo? Como é levantar cedo? Como é que se fala isso em espanhol? Ou em inglês, francês, na língua que você está aprendendo. É só você tentar realmente colocar esse idioma dentro do teu cotidiano, dentro do seu dia a dia, e a partir do momento que você encontra essa dificuldade, você identifica aonde você consegue superá-la. No meu caso, por exemplo, que não tenho pessoas que falam espanhol perto de mim, a maior dificuldade era trazer a imersão para dentro do meu espaço, né, de ter o espanhol o tempo inteiro. Então eu mudei, por exemplo, a minha televisão, as configurações, a minha Alexa, ela fica em espanhol, o meu tablet, por exemplo, que eu estou utilizando aqui como apoio para esse episódio, ele tá em espanhol, então toda a configuração dele é em espanhol. Eu só não coloquei o meu notebook, mas assim, o meu celular tá em espanhol, então eu mexo nas configurações dele e ali eu vou tentando de alguma forma blindar esse obstáculo que apareceu no meu caminho, dessa forma, trazendo justamente esse outro lado que é possível sim superar através da perseverança, identificando, vendo, sentando, refletindo, como é que eu posso mudar essa realidade? Como é que eu posso trazer o idioma para perto de mim sem que eu me perca nesse processo de alguma forma, né? Então é interessante a gente começar a perceber e a reavaliar ao longo do nosso processo de aprendizado quais são esses desafios. Eu acho que é realmente o mais importante, porque ao longo do processo de um aprendizado de uma língua que não é a nossa língua materna, a gente vai lidar com medos, a gente vai lidar com inseguranças, a gente certamente vai ter desafios que vêm acompanhado desses medos e dessas incertezas. Eu, ao longo do meu processo de aprendizado do espanhol, eu tive momentos completos de inseguridade e ainda tenho até hoje. Às vezes, quando eu tô falando aqui no podcast com vocês, eu percebo,
depois que eu me ouço, essa palavra ela não existe em espanhol, Samantha, por que você pronunciou de tal forma? Ou então, quando eu faço um vídeo curto para o TikTok, eu percebo na minha introdução, por exemplo, eu falei essa semana sobre roupa, né? E aí eu percebi que eu falei sobre roupa em espanhol, e não la roupa em espanhol. E ali eu percebi o meu erro. Mas é isso o bacana, é você perceber, se gravando, se ouvindo, os erros que você vai cometendo para superá-los. Porque assim, não é a sua língua materna, você vai ter momentos de inseguridade, você vai ter aquele momento em que você vai pensar, o que eu tô fazendo aqui? O que eu tô falando? Será que realmente eu estou falando o idioma que eu tô aprendendo? Ou será que eu tô pagando mico na internet falando coisas que não tem nada a ver, que não é assim que se pronuncia, mas entender dentro dessa inseguridade o que te traz de tão insegura. Se é porque você não se sente confortável falando, por que você não se sente confortável falando? Sabe, no meu caso especificamente, era justamente porque eu não tinha estudo e até hoje, gente, eu vira e mexe, eu fico um tempo sem estudar espanhol. Isso é ruim quando você fica muito distante da língua que você está estudando. Você voltar é um processo novo para você se redescobrir, se reorganizar, para conseguir realmente ter um cronograma, uma rotina para incluir aquele idioma nos seus estudos. E tudo bem, é normal, mas assim, se é isso que está te trazendo inseguridade, é porque você precisa se dedicar um pouco mais, você precisa estudar mais aquele idioma. Isso é constância. Se você não adquirir uma rotina de estudos constantes, essa inseguridade, esse medo, esse receio que eu, por exemplo, no meu caso de falar com outras pessoas, ele não vai embora, porque isso só vai vir realmente com a prática, com você se expor cada vez mais ao idioma, com você estudar cada vez mais esse idioma, porque aprendê-lo ao todo, eu acho que nem um nativo, nem eu da língua portuguesa sei tudo da língua portuguesa, que dirá da língua espanhola. Mas eu estou aprendendo e eu, quando cometo um erro, eu admito, cometi um erro. Não é assim que se fala. Mas eu não sei tudo dessa língua. Eu também estou aprendendo. Estou em processo e me desconstruindo e aprendendo. E uma língua, uma segunda língua, na verdade, é esse processo de construção, desconstrução e reconstrução o tempo inteiro. E lembrar-se sempre do seu objetivo, lembrar de qual é a meta que você quer alcançar naquele idioma. Se cobrar um pouco, ok, mas não se cobre demasiado, porque, como eu falei, como eu tenho tentado mostrar nos episódios do seu podcast de Vamos a Estudar Espanhol, é que faz parte errar, e que tudo bem errar. Eu fiz até um vídeo falando sobre o medo de errar ao falar, né, que era algo que eu tenho e ainda continuo tendo, mesmo após aquele episódio, mesmo algumas charlas em espanhol em que eu hablo para ustedes. A veces me oigo y pienso que esta chica no está hablando en español, está hablando todo, pero no en español. A veces me da esta inseguridad, pero tento de alguma forma pensar, respirar e olhar e me ver como processo e entender que tudo bem errar, não é minha língua, e até na minha língua eu cometo erros, eu não sei tudo e tudo bem quanto a isso. E eu acho que é isso, faz parte o erro, o acerto, mas é através dos erros, eu pelo menos enxergo muito isso, que é através dos erros em que eu consigo crescer, em que eu consigo me olhar com mais compaixão e entender que tudo bem, esse erro me ensinou alguma coisa. Eu tento, na verdade, sempre extrair dos erros alguma coisa muito boa que me ajude a crescer, que me ajude a superar os desafios, os obstáculos que ao longo aí do caminho eu sei que eu vou encontrar. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse episódio de hoje do Vamos a Estudar Espanhol em vídeo para vocês por primeira vez, não? Espero que vocês tenham gostado, porque eu quero muito aparecer outras vezes em vídeo para que vocês me vejam. É isso. Nos vemos en el próximo episodio de nuestro del suyo podcast Vamos a Estudar Espanhol. Besitos e não esqueça de se inscrever, de seguir o seu podcast. Beijinhos e hasta luego.